Apocalipse capítulo 3. Apenas os versículos 7, 8 e 9. 7 e 8, perdão. Apocalipse capítulo 3. Versículos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Apocalipse 3, 7 e 8 dizem assim: é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém cerra, e cerra e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode cerrar, porque tens pouca força e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Queridos, essa semana que se findou ontem no Frade foi uma semana de perdas. Pessoas que conhecíamos, pessoas que nós não conhecíamos. E você olhando o jornal da cidade, não se limitou ao Frade. Pessoas que tiveram oportunidades e perderam. Uma das pessoas que eu vi a foto no jornal, aquele Bento, eu lembro que fui eu e uma comissão da igreja, levamos uma camisa para ele, levamos uma Bíblia para ele, e ele não se valeu daquilo. Porque eu percebi, ele não se tornou evangélico. E aí nós vemos uma família praticamente dilacerada, vemos outros conhecidos, perdas, muitas perdas em Angra dos Reis, mais do que o normal, oportunidades perdidas. O texto que nós lemos, queridos, é sobre a igreja de Filadélfia. Jesus se apresenta como o Todo-Poderoso, a autoridade suprema, a autoridade incontestável quanto a abrir e fechar a porta. Jesus mostra que ele abre o que quer, quando ele quer e como ele quer. O interessante, queridos, que Jesus fala que ele abre a porta independente da situação da igreja. Sabemos que a igreja de Filadélfia foi uma boa igreja. A única igreja, ou uma das poucas igrejas que não teve reprovação. Quando diz, eis que põe diante de ti uma porta aberta, nós não sabemos com detalhe o que seria essa porta aberta. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que era uma oportunidade que Jesus estava dando à igreja. Queridos, nós também temos esse privilégio de termos oportunidades dadas por Deus. E nessa noite, queridos, eu quero estar falando sobre isso. As oportunidades da vida. As oportunidades da vida. Em Gênesis capítulo 4, de 1 a 16, nós encontramos um caso ali, conhecido por alguns, de Caim e Abel. Caim e Abel saíram, foram sacrificar a Deus. Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Aquilo mudou o semblante de Caim. Caim ficou irado. E naquele momento que Caim ficou irado, Deus se aproxima dele e fala com ele: Caim, o seu desejo será contra ti, mas cabe a você dominá-lo. Deus chama a atenção de Caim. Caim parece que não entendeu o que Deus falou. Deus diz claramente: o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Caim não deu ouvido e matou o seu irmão. Queridos, as oportunidades da vida. A primeira oportunidade, Caim, a oportunidade de não errar. E aí, queridos, eu comecei a preparar o sermão e comecei a pensar, outras pessoas também tiveram essa oportunidade. Pilatos foi avisado em sonho para não entrar na questão de Jesus e ele entrou. Pedro foi avisado por Jesus: Pedro, Satanás pediu para se andar e você vai me negar. Queridos, a primeira oportunidade que eu quero falar nessa noite, que Deus dá a mim, dá a você, é a oportunidade de não errar. Aleluia. Quantas foram as vezes que Deus te avisou do perigo? Quantas foram as vezes que Deus te avisou da tentação que viria? Quantos foram os sinais que Deus apontou para que eu e você não viéssemos a cometer erro? E a primeira coisa, querido, que eu quero deixar aqui, que essa oportunidade se repete, é a oportunidade de não errar. Porque, queridos, quando Deus avisa de um erro e cometemos, as consequências são trágicas. Caim, por ter errado, o irmão morre. Pilatos, por ter errado, no final da história de Pilatos, ele comete suicídio.
Pedro, ele perde a intimidade com Jesus. Queridos, quando Deus nos avisa de um determinado erro, quando Deus nos dá a oportunidade de não errar, temos que vigiar. Olha para o seu irmão e fala: vigia, irmão. Que o que Deus fala, acontece. Então a primeira oportunidade, querido, eu quero chamar a nossa atenção hoje é essa. Caim, a oportunidade de não errar. E queridos, hoje Deus está dando a mim e a você, através da Bíblia, da igreja, de sermões, de vidas, de exemplo de pessoas que perderam suas vidas, falando: olha, não erre, olha o fim de quem erra. A segunda oportunidade que eu quero falar nessa noite, as oportunidades da vida. Primeiro, Caim, oportunidade de não errar. Está lá no capítulo no livro de Gênesis também, os capítulos 6, 7 e 8. Deus olha para a terra e vê que o homem é carnal. Aí, queridos, eu quero me deter um pouquinho com essa expressão: o homem é carnal. O que Deus estava vendo é que o homem começou a ser materialista. O que Deus começou a ver é que o homem só estava preocupado em satisfazer a carne. Aí você fala: a prostituição. Não. O homem naquela época estava preocupado em comer bem, em beber bem, em se vestir bem e, naturalmente, em ter prazer na vida. Aí Deus olha e fala: o homem é carnal. O homem só pensa em satisfazer a sua carne. O homem só pensa aí: pastor, então eu não posso comer. Não pode. Você não pode viver em função disso. E aí, na época de Noé, começaram a viver em função disso. Eles casavam, se davam casamento, comiam muito, bebiam muito, se prostituíam muito e começaram a ignorar. Eram beberrões, eram glutões. Aí Deus falou: olha, não tem jeito. Deus olha e vê apenas um homem que agradou a ele, Noé. E Deus falou: olha, Noé, serão 120 anos o tempo do homem na terra. Seriam 120 anos que Noé levaria para construir a arca, e naquela medida que ele fosse construindo a arca, porque viria um dilúvio, uma chuva que iria inundar toda a terra, era a oportunidade que as pessoas tinham para ouvir. Não quero falar de Noé. Geração de Noé, a oportunidade de salvar-se. Queridos, eles tiveram a oportunidade durante 120 anos, vendo Noé derrubar a árvore, vendo Noé transformar a madeira, vendo Noé pegar betume, vendo Noé construir, e eles passavam, a Bíblia não diz, mas com certeza eles tinham curiosidade, porque até então nunca tinha chovido na terra, e eles começaram a questionar, e Noé falou: olha, vai vir chuva, vai chover, vai inundar tudo. Queridos, 120 anos, e eles não deram ouvido. A geração de Noé, queridos, poderia ter perpetuado a sua existência até hoje. A geração de Noé poderia estar até hoje se eles tivessem dado ouvido a Noé. A geração de Noé perdeu a oportunidade de salvar-se. E, queridos, isso aconteceu com o ladrão da cruz também. Um deles, ele estava do lado de Jesus, o caminho que salva, estava do lado de Jesus, a porta da salvação, e ele resolveu reclamar, ele resolveu ironizar, ele resolveu ridicularizar Jesus. Tão perto de Jesus e tão longe da salvação, tão perto da arca e tão longe. Quantas vezes pessoas passaram ali? Foi anúncio, conversa de botequim, conversa de bebedeira, conversa na cama. Ninguém deu ouvido. A geração de Noé perdeu a oportunidade de se salvar. Eles poderiam ter se salvados, eles poderiam ter ouvido a palavra de Noé e entrado na arca. A arca não era só para Noé, a arca era para todo aquele que desse ouvido. A geração de Noé, o ladrão da cruz, perdeu a oportunidade de se salvar. Caim perdeu a oportunidade de não errar. A geração de Noé perdeu a oportunidade de não se salvar. Eles poderiam ter se salvado. Eles poderiam ter entrado na arca e escapado do dilúvio, mas não fizeram isso. Não tiveram essa atitude, não tiveram essa postura de fazer isso. As oportunidades da vida, primeira oportunidade de não errar. Se você puxar pela sua memória, imagina se Deus sempre te avisasse antes, se você cometeu erro. Eu quero chamar a notícia: Deus sempre te avisou antes. Você ignorou os avisos de Deus. Segundo, geração de Noé, oportunidade de salvar-se. Tiveram todas as oportunidades, 120 anos, vendo um homem com seus filhos construindo a arca, e não deram essa oportunidade. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 15, versículo 29,
acontece uma coisa absurda. Esse texto eu sempre lembro do meu pai. Primeiro, para começar no capítulo 18, chegam três homens até Abraão. Esses três homens, eles começam a conversar com Abraão. Um fica e dois vão adiante. Esse que ficou era Jesus Cristo. Começa a conversar com Abraão. Conversa com Abraão, fala: Abraão, não posso esconder, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a orar intercedendo, mas Deus já sabia que a preocupação de Abraão não era com Sodoma e Gomorra, era com Ló, suas filhas e a esposa. Olha como Deus é tremendo. Abraão conversando com Deus, e Deus já tinha mandado 12 anjos para resolver a preocupação de Ló. E os 12 anjos chegam lá de Sodoma e Gomorra, e eles são recebidos por Ló. Os moradores da cidade tentam violentar aqueles homens, mas os anjos, com um sinal, deixam todo mundo cego. Eles entram na casa de Ló, pernoitam na casa de Ló. No outro dia eles falam: olha, não tem jeito, vamos embora. Vamos embora porque o juízo está chegando, não tem jeito. Vamos embora. Eles pegam os dois anjos, cada um pega duas pessoas e fala: olha, só tem um detalhe. Não olhe para trás. Não olhem para trás. Não olhem para trás. E eles pegam a filha de Ló, a esposa de Ló, Ló e outra filha, e os anjos começam a correr. E correm. Foi o tempo de eles saírem e Deus mandar o fogo sobre a cidade. Só que tem, queridos, na fuga, a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Oportunidade de livramento. A mulher de Ló teve oportunidade de livramento. A mulher de Ló poderia estar com Ló, criando os filhos, criando as filhas, tendo outros filhos, mas porque ela olhou para trás, ela não conseguiu ser livre. E queridos, Deus mandou anjos para libertá-la. Deus mandou anjos para trazer livramento, mas elas olharam para trás, ela olhou para trás. E queridos, o que isso significa, pastor? A pessoa estava presa às coisas que prendem. A mulher de Ló não conseguiu se livrar daquela cidade. Talvez o coração dela estava preso lá. Era só Ló e as filhas que não queriam aquela vida, mas ela queria. O fato de olhar para trás, ela queria dizer o seguinte: quero isso, eu quero isso. Muita gente está perdendo o livramento porque está deixando a vontade carnal prevalecer. Mulher de Ló, estátua de sal. Aí Paulo, em Filipenses 3, 13, 14, ele diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Queridos, muitos de nós estamos presos ao que ficou para trás. Deus está preparando um futuro melhor para mim e para você, mas estamos presos ao que ficou para trás, e o livramento do presente estamos perdendo. Queremos reclamar do que Deus não fez no passado, esquecemos de glorificar por aquilo que Deus tem feito no presente e preparar no futuro. A mulher de Ló perdeu oportunidade de livramento. Geração de Noé perdeu oportunidade de se salvar. Caim perdeu oportunidade de não errar. Não parou por aí não, queridos. Gênesis capítulo 25, do versículo 27 em diante, a gente conta um personagem pouquíssimo falado. Seu nascimento foi um milagre. Foi, pastor? Foi. Sua mãe estava grávida de gêmeos, havia briga na barriga. E aí, nasce o primeiro, a parteira puxa uma criança peluda, mas o que vem depois, preso no calcanhar. Uma criança, não tinha nem minutos de vida, já estava segurando no calcanhar do irmão. A parteira puxou, vieram os dois. Esaú, o primogênito. Fração de segundos. Foi questão de detalhe. Esaú nasceu primeiro. Mas não importa, Esaú era o primogênito. Esaú era aquele que iria comandar a herança do pai Isaac. Esaú era aquele que levaria o nome sobre as costas. Esaú era o cara. Isaac era rico, herdou a herança de Abraão, iria passar para Esaú. Mas chega Esaú, varado de fome, morto de fome, que foi caçar, não pegou nada. Encontra Jacó cozinhando um guisado. Esaú chega e fala: me dá um pouco desse guisado, esse cozido, estou morrendo de fome, eu vou morrer de fome. Já viu como o ser humano exagera? Eu vou morrer de fome. Aí Jacó falou: te dou. Vamos fazer um acordo? Você me vende a sua primogenitura. E o guisado é seu. Esaú vira e fala: o que adianta o direito de primogenitura se eu estou quase morrendo? É seu. Isaac preparou um maior prato e falou: toma, Esaú. Esaú
vendeu a primogenitura. O que é isso? Oportunidade de cuidar da herança de Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Esaú recebeu a oportunidade de ser o líder, o cuidador, o zelador da herança de Deus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Deus tem te dado uma herança chamada família. Deus tem te dado uma herança chamada filho. Deus tem te dado uma herança chamada esposa. Deus tem te dado uma herança chamada esposo. E você tem largado por qualquer coisa. Está perdendo oportunidade de ser o administrador da sua herança. Quanto tempo que você passou na frente da televisão e deixou seu filho de lado? Quantas vezes que seu filho e sua filha queriam falar algo para você que para ele era importante, mas para você não fez diferença? Quantas vezes você amaldiçoou a sua herança? Quantas vezes que outras pessoas queriam ter um esposo, queriam ter uma esposa, queriam ter filho, e você rejeitou a herança que Deus te deu na sua mão? Esaú perdeu a oportunidade de cuidar da herança de Deus. Desprezou o que Deus deu. Ei, meu querido, eu quero que você saiba de uma coisa. O que você tem foi dado por Deus. Aleluia. Não foi mero acaso. Não foi escolha sua. Não foi sorte. Foi Deus que te privilegiou, que te presenteou com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus netos. Esaú perdeu a oportunidade de lidar com aquelas bênçãos todas. Passou a Jacó. Pastor, Esaú não vale nada. Quantas vezes você largou a sua família por um futebol? Você podia ir mais cedo para casa, mas falou com o patrão que podia trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Você podia ter largado tudo e ter dado atenção para sua esposa, para sua filha, e você não fez. Quantas vezes você teve coragem de falar: estou estressado com essa família. Deus fala: quantas pessoas queriam ter essa família? Aleluia. Meu marido, pastor na cruz. Quantas pessoas querem essa cruz? Pastor, minha esposa, só Jesus. Quantas pessoas que querem a sua esposa até sem Jesus? Você está sendo como Esaú, desprezando a herança que Deus te deu, perdendo essa oportunidade que Deus deu. Caim, oportunidade de não errar, e ele errou. Deus deu a oportunidade para Caim falar: Caim, isso é errado. Caim, não vá por aí. Caim, não ceda ao desejo do seu coração. O que eu fico impressionado, queridos, que tem pessoas que argumentam o seguinte comigo: pastor, eu não estou sentindo isso. Pastor, eu estou sentindo aquilo. E esquecem que a Bíblia fala escrachadamente que o coração do homem é enganoso. Geração de Noé, pela carnalidade, pelos desejos da carne, perderam a salvação. Mulher de Ló, porque estava presa ao passado, porque não queria aquela vida de Sodoma e Gomorra, não teve vida nenhuma. Engraçado? Queria toda aquela vida, não teve vida nenhuma. Esaú perdeu a oportunidade de cuidar da herança. Aí, queridos, Deus me deu um personagem aqui que eu nunca falei aqui, eu acho que ninguém nunca falou, eu acho. Rei Jeoás. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, do 14 a 19. O profeta Esaú, o profeta Eliseu, fica doente. E o duro, eu estava lendo o texto, ou seja, Jesus ser profeta deve ser difícil. Eliseu ficou doente e sabia que aquela doença era para a morte. Imagina você saber disso. Você ficou doente e fala: eu vou morrer com essa doença. Aí chega um monte de gente para desconfortar. E lá foi o rei Jeoás visitar Eliseu. Foi lá falar com Eliseu. Eliseu falou o seguinte: rei, vem cá. Pega o arco e a flecha, rei. Deus manda te falar que você vai vencer os seus inimigos. Abre a janela, rei. Atire flechas. Aí o rei foi lá, 1, 2, 3 e parou. A Bíblia diz que Eliseu ficou irado, ficou indignado, falou: por que você parou? Por que você parou de atirar? Você deveria ter atirado mais 5 ou 6 vezes, porque aí você iria exterminar os seus inimigos. Rei Jeoás, oportunidade de acabar com o inimigo. Ele perdeu a oportunidade de se livrar daquele povo inimigo, porque ele parou antes de Deus falar. Tem muita gente parando por conta própria. Tem muita gente tomando a decisão daquilo que Deus mandou ele fazer. Quem mandou você parar?
Quem mandou você recuar? Tem muita gente que está perdendo terreno para o diabo, está perdendo terreno para a carne, está perdendo oportunidade, não está prosperando, não está indo para frente, porque ele acha, ou ela acha, que é senhor, que o senhor é da vida dela. Aí para aonde Deus mandou continuar. O rei Joás perdeu a oportunidade de se livrar de um problema. Muitas vezes você está perdendo a oportunidade de se livrar daquele problema que está te acompanhando há muitos anos, daquele problema que está com você na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Mas sabe por que você não resolve esse problema? Porque você para a hora que você quer. Na hora que Deus fala, continua, você está quase lá, você para. Aí a sua vida não tem sentido, seu futuro é vazio, é obscuro, é vago, porque você parou na hora que você quis. Olha para o seu irmão, fala com cuidado, ele fala assim, meu irmão, fala para ele, fala com ele, meu irmão, só pare quando Deus mandar. O seu inimigo sabe disso. Gente, tem muita gente ouvindo a voz do diabo pensando que é a voz de Deus. Tem muita gente ouvindo a voz do diabo falando, calma, você está cansado, você merece descansar. E jamais você viu na Bíblia, alguém de repente pode me corrigir, Deus mandando alguém parar porque está cansado. Já viram isso? Não, para, está cansado mesmo. Tadinho de você, está cansado. Nem meu filho passou pelo que você passou, Deus jamais fez isso. Elias foi descansado, Deus chamou Elias. O que é que você está fazendo aí na caverna, Elias? Eu estou sozinho. Para, está sozinho. Tem 7.000 esperando você para comandar. Quem disse que está sozinho? Queridos, o rei Jeoás perdeu a oportunidade de acabar com o inimigo. Mas ele não parou por aí não. Lucas capítulo 18, de 18 a 23, uma história conhecidíssima. O jovem rico. Ele encontra-se com Jesus, cheio de pose. Talvez ele tinha até pose de pastor, né? Todo bonitão, todo elegante, foi bom mestre. Aí Jesus falou, por que você me chama de bom? Só tem um bom que é Deus. Não é que Jesus não era bom, Jesus queria saber da onde que estava tirando aquilo, se ele era um papagaio. Tem muita gente que adora a Deus como papagaio. Fala porque ouviu falar. Jesus fala, por que você me chama de bom? Só tem um bom que é Deus. Aí Jesus fala, ele fala, o que devo fazer para herdar a salvação? Conheço os mandamentos? Conheço. Desde a minha infância. Só quer que eu cite para o senhor de cor? Cito. Jesus vira para ele e fala, vai e vende tudo que tem e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele jovem saiu triste porque ele possuía muitos bens. Outro que passou por uma experiência semelhante, o rei Agripa, no livro de Atos, parou para ouvir o apóstolo Paulo. Chegou em dado momento, ele ficou tão impactado, ele fala para o Paulo, Paulo, para, você está quase me convencendo a ser cristão. Ele resistiu, ele viu que Paulo tinha argumento e estava cheio do Espírito Santo. Ele para, estou quase sendo convencido por você. Jovem rico, o rei Agripa, a oportunidade de vencer a morte, a oportunidade da vida eterna. Pessoas que podiam estar no céu com Jesus, pessoas que poderiam estar usufruindo da glória de Deus, agora estão no inferno, agora estão sem Deus, porque elas tiveram a oportunidade de escolher ter Deus e não escolheram. Aí, queridos, vem aquela frase que Jesus faz um trocadilho de palavras. Jesus fala, todo aquele que quer ganhar a sua vida, perderá. Todo aquele que fala, não, eu vou curtir, eu vou aproveitar minha vida, a vida é curta, eu vou curtir. Já que a vida é curta, pega a vida eterna. Já que essa vida é curta, você ganha a vida eterna. A gente fala, e todo aquele que perder a sua vida, todo aquele que abrir mão do mundo, todo aquele que abrir mão dos prazeres da carne, todo aquele que abrir mão da sua própria vontade, esse está ganhando a vida. Eu acho impressionante, queridos, como Jesus, eu não sei se no original era assim, mas não deve ser muito diferente. Lá em Lucas capítulo 9, quando Jesus fala com as pessoas, ele fala o seguinte, se alguém quiser, condicional, você quer? Se quiser. Não é obrigado não. Alguém é obrigado a seguir a Jesus? Sim ou não? Não. Se alguém quiser. Aí querendo, negue-se a si mesmo. Primeiro que Jesus fala, quer me seguir? Abra a mão da sua vontade. Você não tem mais vontade. Você não tem mais vontade. Se você não colocar, meu querido, olha para mim. Se você não colocar isso na sua cabeça, que a sua vontade se torna
neutra, nula na presença de Jesus Cristo, você não está vivendo o cristianismo. Amém, igreja? Amém. Não importa o que eu quero, não importa o que eu desejo, não importa o que eu amo, importa o que Ele quer. Nega-se a si mesmo, tome a sua cruz, pega os seus problemas, coloque nas suas costas, pega o seu compromisso, se comprometa e segue. É isso que Jesus está falando. É isso que o jovem rico não quis entender. O jovem rico abriu mão da vida eterna por momentos e por riquezas passageiras. Ele falou, que absurdo, pastor. Que absurdo o jovem rico fazendo isso. Ei, querido, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você abriu mão do eterno pelo passageiro? Quantas vezes você abriu mão daquilo que é perpétuo por aquilo que tem pouca duração? Quantas vezes você deixou de estar na presença de Deus para estar em outro lugar? E a sétima e última oportunidade da vida. Primeira oportunidade da vida, Caim. A oportunidade de não errar. O próprio Deus fala com Caim, Caim, o pecado está na sua porta. Cabe a você dominá-lo. Não se renda ao pecado, fuja dele. A geração de Noé, oportunidade de se salvar. Ouviu 120 anos, viu Noé fazendo aquilo, mas não, preferiu satisfazer a carne. Mulher de Ló. O engraçado é que ela estava presa prazerosamente aquilo que aprendia. Ela não queria abrir mão da vida de Sodoma e Gomorra. Ela perdeu a oportunidade de livramento. Deus mandou um anjo para livrar. Queridos, muitos que estão aqui já foram livrados por anjos. Não perca essa oportunidade. Esaú, a oportunidade de cuidar da herança de Deus. Fala assim, a minha família é a herança de Deus. Eu não vou entregar para ninguém. Você crê nisso? Fala amém. Fala amém. É isso. Não vou largar meu pai, não vou largar minha mãe, não vou largar minha esposa, não vou largar meu esposo, não vou largar meus filhos, não vou largar meus netos. É a herança de Deus, Deus me deu. O interessante é que quando é herança material, até mostra na família, não é se bobear, até briga. O pai morreu, não deixou por escrito, dá até briga. Mas a herança dada por Deus você faz de qualquer jeito. Rei Jeoás, quantos problemas que cercam você, que perturbam você. Você tenta uma explicação, você não sabe por que não resolve. Sabe por quê? Você faz igual o rei Jeoás. Para antes de Deus falar. Queridos, você está falando aqui, teve gente que estava por isso de mudar de vida, financeiramente. Quando faltava isso, a pessoa parou de caminhar, a pessoa parou de fazer por Deus. A Deus falou, tá bom. Queridos, a caminhada de Israel no deserto, quem estuda a Bíblia sabe disso, eram apenas 3 dias. 3 dias. Do Egito até a terra prometida, 3 dias. Levou 40 anos. Por quê? Murmuração, reclamação, incredulidade. O povo era de dura serviço. O povo só sabia reclamar. Queria água, Deus dava água. Estava ruim a água. Eu quero pão, Deus não dava pão. Eu quero carne, Deus não dava carne. Teve uma hora que Deus começou a matar a gente com carne na boca. Ainda bem que você era aqui, né? Senão muita gente aqui ia morrer com carne na boca, morrer com dinheiro no bolso. Porque está com dinheiro no bolso. Faz isso, Deus. Os caras não merecem nem isso. Você está reclamando do que você não merece? Você quer acabar com alguns problemas antigos seus, não pare. Só quando Deus falar. O jovem rico, oportunidade de vencer a morte, de ser eterno. E por fim, queridos, esse texto aqui é clássico. Eu amo esse texto, acho que é um dos textos mais lindos da Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do 20 ao 40. Uma maldita mulher chamada Jezabel. Maldita é maldita. Conseguiu casar com um homem chamado Acabe. O cara era um banana. Quem é você? Perdão, era uma mulher que manda na casa, um homem banana. Amém, igreja? Amém. Não, pode falar amém? Amém. Tem que ser com uma cor, nesse negócio não. Jezabel falava a cara falava, ai, não é bom, quem mandava era Jezabel. E ela trouxe os profetas de Baal e profetisas. E começaram a mandar e desmandar em Israel. E Elias se indigna com aquilo e chama o povo e fala,
Vocês não podem ficar cocheando, vocês não podem ficar divididos em dois pensamentos. Quem vocês vão servir? A Deus ou a Baal? Queridos, depois de Deus tirar Israel do deserto, do Egito, o povo estava em dúvida quem eles iam servir ainda, queridos. Pelo amor de Deus. Elias falou, quem vocês vão servir? Eles ficaram calados. Aí Elias, vamos fazer um acordo aqui. Vamos preparar um altar aqui. Detalhe, tinha 3 anos e 6 meses que não chovia em Israel. Palavra de quem? Elias. Elias falou, não vai chover. Baal é Deus? Então eu falo, não vai chover, manda Baal mandar chuva. Depois de 3 anos e 6 meses, o povo ainda estava em dúvida quem eles tinham que servir. Elias falou, vamos reunir um altar aqui. Vocês vão clamar de agora até meio-dia. E o Deus que for Deus de verdade, vai responder com fogo, tá bom? E começaram os profetas de Baal. Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal. Aí Elias, homem cheio de fé, começou a zoar. Naquela época já tinha zoação. Elias estava fazendo bullying em 400 profetas, e Baal junto. Fala mais alto, de repente ele está dormindo. Fala, o cara está cansado, Deus, se você está cansado, fala mais alto para ele acordar. Fala mais alto, de repente eu vou fazer uma viagem. Porque lá tinha mais fé que nosso Deus. Aí deu meio-dia, os outros começaram a se cortar, sangrando. Deu meio-dia, eles falaram, cara, chega, você. Conserte o altar. Consertaram o altar. Peguem água. A pessoa ficou doido, porque estava 3 anos e 6 meses sem chuva. Pega água. Joga 1, 2, joga água aí, rapaz. Eu falei, que isso? Ele sorou uma vez. Só uma vez. Deus, para que Israel saiba que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Manda fogo aqui. A Bíblia diz, queridos, que o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, consumiu as pedras, e a água que estava em volta do fogo lambeu, levou tudo para o céu. Aí todo mundo, passou o Senhor é Deus, eles matam os 400 profetas de Baal. Não quero nenhum deles agora. Passou aqui, oportunidade é essa. Oportunidade de servir ao verdadeiro Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu e você temos essa oportunidade. Eu e você estamos servindo o verdadeiro Deus. Eu e você não estamos servindo um Deus de barro, não estamos servindo um Deus que passa fome, estamos servindo um verdadeiro Deus que manda fogo do céu, que manda chuva do céu. E eu e você estamos perdendo essa oportunidade de servir. Eu e você somos como o apóstolo Paulo, fomos chamados, queridos, para ser vaso, para levar a palavra, e muitos de nós estamos perdendo essa oportunidade. Eu tive um tio falecido, meu tio Cristiano, ele tinha sido guarda de penitenciário, e quase toda a família da minha mãe é evangélica. Meu bisavô Marcos tinha lido a Bíblia 40 vezes, e ele sempre pregava o evangelho para esse meu tio. Meu tio chegou aos 70 anos, de tanto fumar, ele perdeu todo um pulmão de nicotina, e o outro tinha cerca de 15% puro. Ele está aqui, mais ou menos, até na igreja, no final da igreja, ele tinha que parar umas 3, 4 vezes. Cansado mesmo. Cansado de quase ser carregado. Fui passar um dia na casa dele, eu lembro como se fosse hoje. Porque se aquele homem tivesse saúde, ele tinha me batido. Ele virou para mim e falou o seguinte: meu sobrinho, se Deus me curasse, eu ia servir esse Deus. Tio, o senhor teve 70 anos para você, isso não fez. O senhor perdeu a oportunidade. É isso que acontece conosco. Podemos fazer para Deus e não estamos fazendo. Estamos com a oportunidade de servir a esse Deus poderoso. Queridos, não é favor para Deus servir, não. É favor nosso. É privilégio nosso. Tem muita gente que acha que estar na igreja, de estar firme, de estar servindo, é um favor para Deus. Ei, o favor é nosso. O privilégio é nosso. Glória a Deus. Queridos, aí a gente lembra de Judas. O homem foi escolhido a dedo, como eu e você. Deus não te chamou para nós subir, não. Foi? Você está na rua, vem cá, não foi não. Deus te chamou por nome. Deus chamou por nome. Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Foi lá que Deus te escolheu.
Foi lá, quando estava aquela corrida de espermatozoides, Jesus falou, é esse que vai entrar, é esse que vai vencer, é esse que o cordão umbilical não vai enforcar, é esse que não vai beber água de parto, é esse que vai passar na cesariana, é no parto normal, é esse que vai passar por todas as situações de infância e vai me servir. Eu escolhi a dedo, com Judas. Foi escolhido a dedo. Jesus passou a noite toda no monte orando para escolher. Daquela turma toda, 12, Judas foi escolhido. No final, o que Jesus fala sobre Judas? Vai e faz aquilo que Satanás colocou no seu coração. Queridos, Judas parece contraditório. Judas andando com Jesus, mas com um coração cheio de Satanás. Pastor, que isso? Mas é Bíblia. Depois Jesus fala, só se perdeu quem era o filho da perdição. Ele se perdeu. Perdi mais nenhum. Queridos, Judas perdeu o privilégio de seguir a Jesus. Judas perdeu o privilégio de servir a Jesus. Elias não, Paulo não. E queridos, é essa oportunidade que a vida nos dá de servir ao verdadeiro Deus. De prestar serviço a Ele, de agradá-lo, de fazer coisas que o agrade, de varrer a igreja, de limpar a cadeira, de entregar folheto, de cantar, de orar. Esse é um privilégio, é uma oportunidade única. Queridos, eu não preciso ir longe. Eu te apresento inúmeras pessoas que hoje estão na UTI, na CTI. Eu gostaria de estar aqui onde vocês estão. Te apresento um monte de pessoas que você sabe até melhor do que eu, que estão atrás da grade, que estão fazendo qualquer acordo, então fazem qualquer acordo para sentar aqui. E não é possível, mas se fosse, a gente iria no inferno, você veria pessoas que estão chorando amargamente, não só pelas agonias do inferno, mas porque estavam aqui, poderiam ter feito e não fizeram. Poderiam ter servido e não serviram. As oportunidades da vida. Caim, a oportunidade de não errar. Deus não quer que você erre, porque Deus é justo. Se você errar, Ele te ama muito, Ele vai te cobrar. Geração de Noé, a oportunidade de se salvar. Não quiser. Mulher de Ló foi arrastada por anjo. Queridos, tem pessoas aqui que estão sendo arrastadas, pai arrastando filhos, pai arrastando filho para vir para a igreja, esposa arrastando marido, marido arrastando esposa. E meu pai falava isso, tem gente que nem arrastado vai para o céu, está na porta do céu falando, Deus, olha, está tão bom, olha lá o movimento no inferno, olha o movimento na terra. Mulher de Ló perdeu o livramento, Esaú perdeu a oportunidade de cuidar da herança de Deus. Rei Joás, oportunidade de acabar com os seus inimigos. Jovem rico, oportunidade da vida eterna. E Elias, oportunidade de servir a Deus. Meu querido, não perca a oportunidade. Ainda está em tempo oportuno. Se você mudar toda a sua história, se você vai ser mais, se você ser mais, não perca a oportunidade. E essa foi mais uma oportunidade que Deus está te chamando para falar, abre o olho, a porta está aberta. Amém, igreja? Amém. Querido, nós vamos estar passando antes da ceia, nosso momento.